Boa noite, alunos. Vamos começar aí mais uma aula de Projeto Sistema Web, a nossa quarta aula das 6 aí dessa disciplina. Para quem não lembra, meu nome é Ricardo Machado. Mais uma vez ao meu lado aqui, o professor Rafael. Professor, boa noite. Boa noite, professor Ricardo. Boa noite, nossos alunos. Boa noite, tutores aí de todos os polos. Hoje é uma aula interessante, um pouquinho mais tranquila e vai despertar um pouquinho mais a curiosidade de vocês aí de como que se modela alguns projetos de sistemas, né, professor? É isso aí. Então, hoje nós vamos ver o ML. Como eu falei, já teve uma disciplina que comentou um pouco o ML e o meu objetivo aqui é mostrar um pouco mais na prática, então eu tentei colocar bastante diagramas no slide para vocês estarem visualizando um diagrama pronto, vários exemplos, para a gente conseguir entender um pouco mais sobre a UML. Vamos para a lousa para a gente ver aqui o nosso conteúdo de hoje. Então, hoje aí a nossa quarta aula de UML. O que nós vamos ver isso? Nós vamos ver duas grandes categorias de UML. Diagramas estruturais e diagramas comportamentais. Vamos entender um pouquinho sobre o conceito do UML. A UML não é uma metodologia de desenvolvimento, tá? É muito comum estarem confundindo a UML como uma forma de desenvolver. Na verdade, a UML é uma notação, uma padronificação de desenhos para que se unifique entendimento de fluxo. Como eu já venho falando em várias aulas, é importante que esse entendimento ele seja unificado. O analista ele tem que entender e tá falando a mesma coisa que o cliente e tá falando a mesma coisa que o desenvolvedor. Esse entendimento ele tem que estar alinhado para que não ocorram falhas. O grande erro, como eu já repeti em todas as aulas, é a falta de comunicação, é a falha de comunicação. A UML resolve esse problema, é só seguir os passos que ela indica, é só seguir os diagramas para que isso seja resolvido. Vamos continuar o conceito então. Não é uma metodologia de desenvolvimento. O que significa que ela não diz para você o que fazer passo a passo ou como projetar o sistema, mas ele auxilia a visualizar o desenho e a comunicação, como eu falei, e essa comunicação aqui seria entre os objetos dentro do seu sistema. Basicamente, a UML permite que os desenvolvedores visualizem os produtos dos seus trabalhos em diagramas padronizados. E o que é esse diagrama padronizado? São os métodos, são as formas que nós temos para desenhar, para representar um fluxo, para representar um tratamento da informação que venha a conter o nosso sistema. Então, esse é o objetivo, é ter um entendimento unificado, é padronizar esse entendimento e esse desenho. Vamos para a lousa. Então, como é que a gente faz isso? Através de uma notação gráfica, que é o ML, que também ele especifica toda a semântica do seu projeto. A UML tem 14 tipos de diagramas. Olha só, é bastante diagrama, que ele é dividido em duas grandes categorias, que são as categorias estruturais e comportamentais. Nesse slide nós temos aí uma árvore, onde a gente pode ver as duas ramificações de diagramas. Diagramas estruturais, que contém aí 7 outros diagramas. Diagramas de classe, pode-se dizer que esse é o diagrama mais importante. Diagrama de componentes, diagrama de objetos, diagrama de perfil, diagrama de estrutura composta, diagrama de implantação e diagrama de pacotes. Já aqui na árvore de diagramas comportamentais, nós temos 4 diagramas, que é o diagrama de atividades, diagrama de caso de uso e diagrama de estado. O diagrama de interação, ele subdivide também em 4 outros diagramas, que é o diagrama de sequência, mais importante desses 4, e outros 3 diagramas, que na verdade esses outros 3 são mais variações. Então, nós vamos estar citando um exemplo desse e dos outros 3 apenas conceito para a gente entender o que é cada um. Vamos entrar então nesses diagramas. Diagramas estruturais. Diagrama de classe. Como eu falei, é o diagrama mais importante. Por que ele é o diagrama mais importante? Aqui ele já passa a tratar a estrutura
interna do sistema, a estrutura da orientação objeto e até a estrutura de como vai codificar o seu sistema, tá? Então, aqui é muito importante. Dentro desse diagrama é onde você consegue colocar toda a visão do projeto, tudo que o seu cliente quer trabalhar de informação e transmitir isso para o seu desenvolvedor. Então, por que o ML é muito importante? O analista tem que entender muito bem o ML e desenvolver muito bem o diagrama. O desenvolvedor tem que entender muito bem e ler muito bem um diagrama de UML. Porque a partir do momento que o analista faz um diagrama de UML e passa essa demanda para o desenvolvedor tem que saber interpretar aquele diagrama. Então, ambos profissionais têm que entender muito bem de UML, tá? Então, é por isso que tem que praticar e tem que sempre estar lendo. Vamos voltar para o slide. Diagrama de classe. Mostra as diferentes classes que fazem parte de um sistema e como elas se relacionam. Os diagramas de classe são chamados de diagramas estáticos, porque mostram as classes com os seus métodos e atributos, bem como os relacionamentos estáticos. Entre elas, quais classes conhecem quais classes ou quais classes são parte das outras, tá? Mas não mostram a troca de mensagens. Então, o que basicamente diz esse texto aqui? A partir do momento que eu estruturo, vamos voltar na aula onde eu falei sobre entidade, sobre o modelo de entidade e relacionamento. Uma entidade passa a vir ser uma classe, dependendo da interpretação, na maioria das vezes, ela passa a vir ser uma classe dentro do nosso sistema. Então, vamos lembrar no exemplo que eu citei lá, professor e disciplina. Nós temos a entidade professor, que fatalmente vai passar a ser uma classe, porque ele tem atributos, ele tem métodos e ele tem um comportamento específico dentro do sistema. Então, ele passa a ser uma classe para que meu sistema passe a manipular o estado desse objeto, ou seja, instanciar essa classe para vir a se tornar um objeto e eu trabalhar com o estado desse objeto, certo? Então, diagrama de classe é entender todo esse modelo. Vamos para o slide para a gente ver um exemplo e eu passar a citar um pouco mais como fazer aqui um diagrama de classe. Então, vejam só nesse exemplo aqui, onde eu tenho um sistema de consultório. Primeira classe, minha classe paciente. Então, vejam só, ela tem os atributos nome, RG, endereço, né, e etc. Tem vários atributos aqui, assim como seus métodos. Verificar o cadastro do paciente, adicionar o paciente, enfim, vários métodos. Então, vejam a notação de como representar uma classe dentro da UML. Eu defino um retângulo, defino o nome da minha classe, os seus atributos e os seus métodos, certo? Dessa forma, eu já estou montando meu diagrama de classe. E vejam só, eu não tenho só uma classe, eu tenho várias classes. Minha segunda classe seria a classe de agenda, que também tem aqui um atributo e também contém métodos. E aqui tem uma novidade que eu ainda não falei nas aulas anteriores, que é a cardinalidade. O que é a cardinalidade? A partir do momento que eu tenho relacionamento entre as minhas classes, eu passo a ter uma cardinalidade. O que é isso? É eu dizer como esse relacionamento vai se comportar. Um exemplo bem claro, nota fiscal e produtos. Uma nota fiscal, ela pode conter vários produtos. Então, a minha cardinalidade significa dizer que a nota fiscal pode conter vários produtos. Ou seja, uma nota fiscal, N produtos. Então, eu defino o relacionamento de 1 para N. Isso também é muito usado no modelo de entidade de relacionamento, no diagrama de entidade de relacionamento, para banco de dados. Isso daqui vai definir tudo e vai dar sentido à informação, né? Uma nota fiscal vazia, sem produtos, não é uma nota fiscal. Do mesmo jeito como um produto sem venda não tem sentido. Então, é a cardinalidade, é o relacionamento que passa a dar sentido à informação. Vamos voltar para a lousa. E aí tem vários conceitos, por exemplo, o conceito consulta, que tem uma dependência, vou até apagar novamente aqui que eu fiz um traço contínuo, onde na verdade é um traço, é uma linha, né? Um traço não, uma linha contínua, é uma linha tracejada para referenciar a minha dependência. E o relacionamento com várias cardinalidades entre as minhas entidades. Então vejam, esse é um exemplo, tá? Para vocês estarem estudando
estarem acompanhando. E se vocês jogarem no Google diagrama de classes, vocês vão ver vários exemplos, desde exemplos mais simples a exemplos mais complexos. E é interessante vocês estarem analisando todos eles, né, visualizando os sites, vários. A partir do momento que você joga lá diagrama de classes, vai na aba de images do Google, pede para visualizar a imagem, visitar página. Vai naquela página, tem com certeza um comentário sobre aquele diagrama, e é bom que vocês passem a analisar todos os diagramas que vocês tiverem contato para começar a fomentar mais esse conhecimento. Vamos para o próximo diagrama. Diagrama de objetos. O diagrama de objetos é uma variação do diagrama de classe. Então vejam, na verdade eu já tenho o diagrama de classe pronto para que eu possa estar utilizando o diagrama de objetos. Ele tem a mesma anotação. A diferença é que o diagrama de objetos mostra os objetos que foram instanciados, ou seja, eu já tenho uma instância, eu já tenho um estado da informação. O diagrama de objetos, como se fosse o perfil de um sistema, tá? Então, eu, na verdade, monto isso daí no momento, eu represento no momento de como se ele estivesse em execução. A mesma anotação do diagrama de classe é utilizado com duas exceções. Os objetos são escritos com seus nomes sublinhados. Então, essa é a diferença básica e todas as instâncias num relacionamento são mostradas. Vamos aqui para um exemplo. Então, no mesmo diagrama anterior, eu tenho lá a minha classe paciente. A partir do momento que essa classe paciente ela vier a ser instanciada, na maioria das linguagens, para instanciar uma classe, utiliza a palavra-chave new. Significa que eu estou instanciando essa classe. É bom vocês também darem uma revisada no lógica de programação, orientação de objeto, né, como eu falei, é fundamental para essa disciplina. Então, aqui no meu objeto paciente, eu tenho um atributo nome, e dentro da minha notação ML, eu já coloco um exemplo de valor. Né? Esse exemplo de valor aqui vai facilitar o entendimento do meu desenvolvedor. Por que vai facilitar o entendimento do meu desenvolvedor? A partir do momento que eu coloco um exemplo de dados, ele sabe como que ele tem que fazer a crítica para a entrada desses dados. Então, se eu coloquei como regra do cadastro de paciente a obrigatoriedade de informar o DDD, vamos pensar aí num sistema que vai ser distribuído para todos os estados. Então, é importante que eu tenha o DDD. Coloquei essa estrutura, marquei uma informação dentro do meu diagrama de objetos, o desenvolvedor vai compreender que ele tem que exigir o DDD. Ele vai fazer um tratamento específico para essa informação. Ele vai colocar uma máscara, ele vai validar a informação na hora de digitar. Então, isso daí facilita bastante já um pouco no desenvolvimento e também, como eu falei e volto a falar, unificar o entendimento, tanto quanto o entendimento do cliente, quase que eu travo nessa palavra, como o entendimento do analista, certo? Bom, voltando para a lousa, RG, então tem aqui numérico, né, já consigo visualizar que vai ser os dados numéricos, endereço, um endereço de exemplo, telefone, então vejam no exemplo aqui de telefone, não coloquei o DDD, então pode ser só 8 caracteres, não preciso fazer um tratamento a mais, e todos os métodos normais que esse objeto vai disponibilizar para uso. Diagrama de componentes. O diagrama de componentes, também chamado de diagrama de execução, depende muito do autor, né, do livro que você estiver lendo, ele pode ser chamado dessas duas formas. São diagramas que mostram o sistema, por um lado, funcional, expondo as relações dos seus componentes e a organização de seus módulos durante a execução. O diagrama de componente descreve componentes de software e suas dependências entre si, representando a estrutura de código gerado. Os componentes são a implementação na arquitetura física desse conceito. Vamos passar para o exemplo para a gente conseguir visualizar melhor. Então vejam só, diagrama de componentes. Vejam que a notação aqui já muda. O símbolo agora para componentes é um retângulo com 2 quadrados ao lado.
Vocês também, alguns autores, podem ver um retângulo com 2 retângulos e um círculo. Depende muito aí do autor que estiver usando. Então eu defino quais os componentes necessários para minha aplicação funcionar. Então vejam, nesse exemplo eu preciso do BD-DLL e do gráfico DLL. Para que isso daqui vai ser útil durante a implantação do sistema? A partir do momento que eu passo para a instalação, onde eu posso ter lá um profissional específico, geralmente essa instalação é feita pelo suporte, ele tem que ter esse diagrama para entender as dependências dos componentes. Então, para ele conseguir colocar esse sistema funcionando, ele vai saber que ele tem que ter, dentro da aplicação, a DLL-BD e a DLL-gráfico, porque o sistema utiliza esses 2 componentes. Se porventura, durante a instalação, ocorreu algum erro, não foi instalado, não foi colocado essas DLL, ele pode verificar e detectar rapidamente o problema. E aqui é um exemplo de dependência simples. É muito comum hoje, no desenvolvimento, principalmente com a tecnologia que eu trabalho, que é o Visual Studio, a gente ter componentes aí visuais de empresas terceiras, para dar um menu diferenciado, né, um layout diferenciado na aplicação, e todos esses componentes vêm DLL. Nesse diagrama eu consigo mostrar que se aquela DLL não tiver presente no sistema, não tiver presente na instalação, vai gerar um erro, a aplicação não vai se comportar conforme esperado. Então, é um diagrama muito importante. Voltando para a lousa, passando aqui para o diagrama de instalação ou implantação. O diagrama de instalação, ou diagrama de implantação, depende aí do autor também, descreve os componentes de hardware e software e sua interação com esses elementos. Com esses elementos de suporte ao processamento. Representa a configuração e a arquitetura de um sistema. Então, na segunda aula, não, na terceira aula, quando eu falei sobre a arquitetura, onde você deve definir quais os dispositivos que iriam utilizar a sua aplicação, nós estamos falando diretamente do diagrama de implantação, que também é utilizado pela área de suporte, para ele conseguir entender qual é a comunicação externa que seu software vai fazer. E aí um exemplo de comunicação externa. Eu citei naquela época um carrinho de compra, onde ele precise identificar o pagamento. A partir do momento que o meu cliente entrou no site, selecionou o produto, finalizou a compra, vai se gerar um boleto ou um cartão de crédito, dependendo da forma de pagamento que ele selecionou. Eu vou ter que esperar uma resposta, ou de uma compensação do boleto, né, que aí vem do banco, ou da operadora de cartão de crédito como aprovado aquele pagamento. Então, eu tenho dependências externas. Isso é a arquitetura de software. Vamos ver um exemplo, então, desse diagrama. Então, veja aqui, o diagrama de implantação e instalação, onde eu tenho um cubo maior. Esse cubo aqui vai sempre representar um bloco de um determinado conjunto ou de um único componente. Especifico qual é esse bloco, então tem aqui servidor de banco de dados com o meu componente de banco de dados. O outro bloco que tem aí uma dependência direta, servidor de aplicação, que pode ser um Apache, um Tomcat, um IS, que é onde fica instalado a minha aplicação web. E por último, o navegador, que é onde o meu cliente consegue acessar a minha aplicação. Então vejam, através desse diagrama, quem for instalar o sistema não precisa nem ver o software, ele já vai saber que é um software web, porque precisa de um servidor web e precisa de um navegador para acessar. Então já facilita bastante o trabalho dele. Ele já passa a fazer, deixa eu ver se o navegador está instalado, se o navegador está funcionando corretamente, se o servidor de aplicação está respondendo corretamente. Então ele já sabe os passos que ele tem que, né, os procedimentos que ele tem que fazer para instalar essa aplicação de forma correta. Vamos para outro diagrama. Diagrama de pacotes. Esse diagrama, também chamado diagrama de módulos, descreve os pacotes ou pedaços do sistema, dividido em agrupamentos lógicos, mostrando a dependência entre eles. Então vejam só, pessoal, com esse diagrama eu consigo mostrar e referenciar
se o meu sistema depende de algum outro. Um exemplo mais prático. Eu preciso fazer um cadastro de uma pessoa física e quero consultar a Receita Federal para saber se o CPF dele está ativo ou inativo. Então, eu só consigo evoluir no meu sistema se eu conseguir obter a resposta da Receita Federal. Isso é um exemplo de dependência, onde eu não consigo evoluir o fluxo do sistema, caso essa resposta não exista. Então, com esse diagrama, eu consigo definir isso, eu consigo determinar os blocos. Vamos voltar aqui para a gente continuar com o conceito. Esse diagrama é muito utilizado para ilustrar a arquitetura de um sistema, mostrando o agrupamento de suas classes. Um pacote representa um grupo de classes ou outros elementos. Os elementos, os pacotes, se relacionam com um grupo de pacotes através de uma relação de dependência. E aí, como eu citei nesse exemplo, eu não conseguiria evoluir um cadastro caso eu não receba a resposta aí do sistema de Receita Federal. E é comum a gente ter sistemas dependentes. O próprio sistema de carrinho de compra, como eu citei também há muito tempo atrás, há uns 3, sei lá, na aula 2, acho que foi na aula 1, a dependência de consultar os correios, para eu conseguir calcular o frete, do cliente, para eu conseguir saber onde é a localização correta. Então, essa é um tipo de dependência. Vamos para o próximo diagrama. Aqui, perdão, tem um exemplo de diagrama de pacotes. Como é que eu faço o desenho de diagrama de pacotes? Eu tenho um quadrado, sobrepondo o outro, onde eu defino qual é o pacote que eu estou referenciando. Nesse exemplo, eu tenho um pacote de segurança. O que é o pacote de segurança? É onde vai fazer o tratamento de login, onde eu coloco o meu login e senha e verifico se tem permissão para acessar qualquer um dos meus sistemas. Então, vejam, todos os módulos, tanto recursos humanos, quanto financeiro, quanto contabilidades, dependem do meu módulo de segurança. Então, com isso daqui eu consigo referenciar toda a estrutura, pode ser aí, por exemplo, um sistema grande, um ERP, eu consigo referenciar toda a estrutura até da minha instituição. Eu tenho aí 3 sistemas, todos eles têm um único módulo de segurança, ou seja, meu usuário não precisa ter um login e senha separado para cada sistema, eu tenho um centralizado e gerencio toda essa informação no sistema centralizado. Não é isso, professor Rafael? O que é interessante da utilização desses diagramas, professor, é que o profissional, ele consegue mostrar num plano, num projeto, todo o que um sistema vai precisar utilizar antes mesmo do desenvolvimento do projeto. Isso é muito importante, porque isso acaba ajudando na prevenção de problemas. Da mesma forma como foi dito brilhantemente, quando de repente se precisa de um pacote, de uma DLL, você já está prevendo a necessidade da utilização disso no sistema. Isso ainda mais em sistema web, que utiliza diversos tipos de serviços, diversos tipos de servidores diferentes, e cada um utiliza o sistema operacional de uma forma diferente. É muito comum deixar de se fazer, vai muito aí por causa da correria, às vezes alguns diagramas são deixados de lado e que faz se precisar depois, quando no momento da instalação, quando acontecer algum erro, ninguém sabe por que o erro aconteceu, até se descobrir que tinha uma dependência de um componente, tinha uma dependência de um sistema externo, já teve muito transtorno, teve muita dor de cabeça aí. Então, esses diagramas são super importantes de se fazer. Vamos passar para o próximo, então. Diagrama de estrutura composta. Esse daqui já é um diagrama definido já a partir da UML 2.0, é um diagrama mais recente. Destina-se na descrição dos relacionamentos entre os elementos. Ele é utilizado para descrever a colaboração interna de classes, interfaces ou componentes para especificar uma funcionalidade. Eu coloquei aqui uma estrutura de banco já pensando já em banco de dados, onde eu teria aí uma entidade pessoa,
que venha a ser uma classe também, uma entidade pessoa física, que também venha a ser uma classe, e uma entidade funcionário, também venha a ser uma classe. Deste outro lado eu tenho pessoa, que na verdade é a mesma entidade, elas são iguais, pessoa jurídica e fornecedor. Antes de evoluir nesse exemplo, eu vou falar um pouquinho sobre essa estrutura. Em banco de dados, para que a gente monte um relacionamento, até já pensando na consulta, né, no script de consulta do banco de dados, a gente precisa sempre integrar uma única codificação, que a gente chama de chave primária, para que facilite a montagem e o relacionamento das minhas tabelas. Então, pensando na estrutura de pessoa física e pessoa jurídica, eu sempre tenho uma tabela pessoa e especializo essas duas em pessoa física e pessoa jurídica. Para que dentro da tabela pessoa eu armazene os atributos comuns. Toda pessoa física e toda pessoa jurídica tem nome. Toda pessoa física e toda pessoa jurídica tem endereço. Então, todos esses atributos comuns eu centralizo e passo a ter um único código para cadastro de ambas, tanto de física quanto jurídica. E a partir do momento que eu faço o relacionamento, eu descubro qual dos dois tipos de pessoa é, certo? Então, nesse exemplo aqui, como tem uma estrutura já pensada, montada para um banco de dados, encaixa perfeitamente esse diagrama aqui, não é isso, professor Rafael? Então, temos uma pergunta aqui, o tutor o aluno não foi identificado, mas a pergunta é: como que esse relacionamento de pessoa física e pessoa jurídica, ele reflete no banco de dados, visto que teria uma tabela pessoa, e como que ficaria a relação da tabela pessoa física e pessoa jurídica? Aqui vou para a lousa e vou tentar desenhar aqui para a gente entender já dentro do banco de dados. Eu teria uma tabela pessoa, certo? E eu faço relacionamento com outras duas tabelas, pessoa física e pessoa jurídica. Essa é a representação de banco de dados. Porque aqui dentro de pessoa, eu vou ter uma única chave primária, tá? A partir dessa chave primária, todas as outras entidades herdam ela e eu consigo identificar, relacionando elas, se o cadastro que contém dentro da tabela pessoa é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Isso daqui já é um conceito mais de banco de dados. Precisaria estar explicando um pouco mais relacionamento e a gente precisaria entender um pouco mais de script de banco de dados, tá? Seja Transact ou seja PL/SQL. São as duas mais fortes no mercado. Então, precisaria entender especificamente esse script e até executar esse script para vocês entenderem melhor. Por quê? A partir do momento que eu tenho uma pessoa física, uma pessoa, e ela tem um relacionamento, uma das duas entidades, pessoa física ou jurídica, ela não vai pertencer a esse grupo. Então, a informação, quando eu tentar relacionar, ela vai vir nula. Se eu estou tentando relacionar uma pessoa que é um cadastro de pessoa física a uma pessoa jurídica, vai dar como nulo. Por quê? Porque não existe nenhuma referência dentro de pessoa jurídica para essa pessoa física. Certo? Então a gente precisa entender isso. Vamos visualizar, eu tenho dois potes, pessoa física e pessoa jurídica. Tudo que é física vai ficar somente dentro desse pote. A partir do momento que eu tento buscar as outras informações de um nome, né? Vamos lá, eu tenho o CPF dentro do pote de pessoa física. Por quê? Porque o CPF não é de pessoa jurídica. Pessoa jurídica é o CNPJ. Então, a partir do momento que eu tento buscar o CPF dentro de pessoa jurídica, não vai existir. Então, ele vai dar essa informação como falha, uma informação nula. Por isso que eu consigo relacionar melhor. E eu tenho apenas um código para trabalhar com essa informação. Certo, professor Rafael? Tem mais Certinho. alguma... Não, por enquanto... Isso daqui já é um conceito realmente mais de banco de dados. Assim, o resultado do banco de dados, ele reflete bem ao diagrama de classe. Né? Ele vai existir pouca variação. Depende muito de como você quer armazenar isso dentro do banco de dados. Porque aí tem vários conceitos. Existem vários conceitos que tem que seguir, né, que são as formas normais, para a gente atender um banco de dados perfeito.
Mas ainda assim existe várias teorias sobre desnormalização de banco de dados para atender performance. Então, como eu já falei, assim, nem tudo é 100% correto. Às vezes a gente faz o correto e, por exemplo, normaliza e depois desnormaliza para atender uma performance. Então, tem muita coisa que não é 100% certo, tá, pessoal? Bom, vamos voltar aqui para a gente tentar seguir o diagrama, porque senão a gente vai evoluindo aí muito conceito e acaba misturando muita coisa. Vou apagar tudo aqui que eu rabisquei. Eu acho que vai apagar, né? Tá meio... Aí, apagou. Bom, voltando então na estrutura composta. Essas duas entidades aqui, pessoal, essas duas classes, é uma só. Eu só coloquei ela separada para que vocês entendam esse diagrama, onde eu quero, com essa identificação, dizer que essas três classes, A1, A2 e A3, elas compõem, né, elas pertencem a uma única informação. Ou seja, elas têm que as três serem preenchidas para fazer sentido. Eu preciso aqui no pessoa, onde ficaria o nome, ter a informação cadastrada. Aqui no pessoa jurídica, onde ficaria o CPF, ter a informação armazenada. E aqui no funcionário, onde ficaria a matrícula, também ter essa informação armazenada. E é a junção das três que eu consigo dar sentido a essa informação. Do mesmo jeito aqui no pessoa jurídica, né, onde eu tenho aqui o nome, e esse nome aqui já seria, né, a razão social. Pessoa jurídica não tem CPF, ela tem CNPJ. E um cadastro de fornecedor, um código, existe, né, codificações aí que identificam o fornecedor, para eu armazenar essas informações e dar sentido com a junção desses três dados, dar sentido à minha informação. Então, pessoal, o diagrama de estrutura composta, eu identifico quais são as classes que precisam se relacionar e que não podem faltar informação para que eu consiga dar sentido a ela, certo? Então esse diagrama, como eu falei no conceito, ele é um diagrama mais recente, na UML 2.0, a UML 2.0 também não é tão recente assim, né? Já tem anos, mas isso é que faz sentido. Esse exemplo aqui, ele é muito prático, é a forma mais... Vamos dizer que é a forma mais perto do ideal de se desenvolver, de se montar um diagrama e até um banco de dados. Vamos para o próximo diagrama. Antes de passar para o próximo diagrama, como é que está o chat aí, professor? O chat está tranquilo, eu só fiquei muito contente de ter uma pergunta interessante. É legal, ainda, né, relacionando... principalmente porque fica um pouco mais interativo, né? Não claro. Fica mais só secando a garganta aqui. O pessoal vai mandando pergunta aí que a gente vai comentando. Vamos lá para o diagrama de perfil. Diagrama de perfil. Diagrama de perfil é o diagrama de estrutura que descreve o mecanismo de extensão OML. Define estereotipos personalizados, etiquetando valores e restrições. Estereótipos são pressupostos sobre determinada pessoa ou objeto, baseado numa generalização ou em situações que aconteceram. Dá para se dizer que é um preconceito, mas sem ligação com a atual. E muitas vezes ela acontece sem haver conhecimento sobre determinados grupos sociais, características ou indivíduos. Então, como que eu consigo colocar essa suposição dentro dos meus objetos para montar um diagrama? Vamos para o exemplo. Diagrama de perfil. Então, vejam só. Eu vou fazer a anotação parecida com a anterior, onde eu coloco um quadrado, dois quadrados um em cima do outro. Defino que isso vai ser um perfil e defino um estereótipo para isso daí, servidores. Meus servidores, ele vai pertencer à superclasse dispositivo.
E aí eu já pressuponho que o dispositivo é um servidor. Eu já defino. Às vezes pode não ser, pode ser uma impressora, pode ser um notebook. E eu já defino um estereotipo para quê? Para eu trabalhar com a informação e entender, conseguir visualizar de forma mais real o estado desse meu objeto. Então vejam, tem aqui uma dependência direta, né, uma herança. E aí eu já tenho informações, por exemplo, a CPU, que vai conter dados do tipo string, a memória, que vai conter dados do tipo string, o disco, que vai conter dados tipo decimal. Do mesmo jeito, outro exemplo aqui, já estereotipando aí uma impressora, que vai conter se imprime só preto e branco, qual é o tamanho da memória buffer e qual a velocidade de impressão dela. Então, no mesmo perfil, né, na mesma superclasse, eu consigo determinar aí, por isso que é uma suposição, é eu pensar que estado, que informação pode armazenar para colocar isso no diagrama e passar um entendimento disso daí melhor para o desenvolvedor. Vamos para o próximo diagrama. Assim, aqui a gente já entra nos diagramas comportamentais. Diagrama de caso de uso. O diagrama de caso de uso descreve a funcionalidade proposta para um novo sistema, que será projetado uma excelente ferramenta para o levantamento dos requisitos funcionais. Então, o diagrama de caso de uso ele é muito usado para levantamento de requisitos. Segundo Ivar Jacobson, documento narrativo que descreve a sequência de eventos de um ator que usa um sistema para completar um processo. Então, ele descreveu um diagrama de caso de uso dessa forma. Vamos ver o exemplo de diagrama de caso de uso. Então, eu tenho aqui já uma anotação diferente. Vejam que eu tenho um bonequinho. Esse bonequinho vem a ser o meu ator. E o que é um ator? É um agente externo que venha a interagir com o meu sistema. Qual é o sistema? Um restaurante. E quais são as funcionalidades que eu preciso ter nesse sistema? Comida, comer comida, beber vinho e pagar a comida. O que é isso? São as interações que o meu ator cliente deve fazer em cima desse sistema restaurante. Aí aqui, esse exemplo, obviamente, né, comer comida não é uma funcionalidade do sistema, mas é mais para a gente conseguir visualizar o que o ator pode fazer dentro do meu sistema. Do mesmo jeito que eu tenho aqui um ator chefe, e o que ele poderia fazer? Cozinhar. Então, simples assim, eu monto um diagrama de caso de uso. O diagrama de caso de uso, ele deve ser feito e deve ser pensado em várias funcionalidades. É a forma mais simples que você tem de representar a funcionalidade. Primeiro, pela simplicidade dele, para o seu cliente conseguir entender, né? O cliente não entende de UML. Então, ele vai entender a anotação que você fizer com o caso de uso de forma mais simples, através das palavras-chave, né? Pagar, comer comida, pagar a conta, coisas bem simples assim para ele conseguir visualizar, né, professor Rafael? Então, tem um aluno que perguntou aqui se de alguma forma o diagrama de caso de uso ele interage lá naqueles métodos criados pelo diagrama de classes. Na verdade, o diagrama de caso de uso, ele vai definir as funcionalidades. E essa funcionalidade é que vai gerar os métodos. Cada funcionalidade pode gerar um ou mais métodos. Então, a interação é esse relacionamento direto. Se eu digo que o meu cliente precisa pagar a conta, eu tenho uma funcionalidade. Eu posso gerar uma única funcionalidade, depende da minha codificação, depende do meu diagrama de classe. Pagar conta, né, a partir do momento que eu tenho lá pedido. Dentro dessa classe pedido, eu tenho, por exemplo, o método pagar conta. Ou eu posso ter, selecionar a forma de pagamento, seria um outro método. Verificar se existe desconto para essa forma de pagamento, pode ser um outro método. E receber o dinheiro, que aí esse receber o dinheiro pode se desmembrar aí, por exemplo, se for em dinheiro, gerar saldo no caixa. Se for em cartão de crédito, marcar o desconto da operadora para saber quanto isso vai ser descontado. Enfim, né, o diagrama de caso de uso é ele que vai determinar quais são os métodos que vão ser criados para atender o objetivo da funcionalidade. É isso, professor?
É interessante que vocês veem que todas as etapas de um projeto UML, ele acaba se interrelacionando. Então você vê que no caso do diagrama de caso de uso, ele está influenciando lá nos métodos que vocês vão ter lá depois nos diagramas de classe. Exatamente. E como eu falei, vou voltar a falar que tanto o analista precisa entender muito bem, quanto o desenvolvedor. É muito comum, vai depender aí de cada um, né, o que vocês vão seguir, a carreira que vocês vão seguir dentro do desenvolvimento de software, se vão partir para a área de análise de sistema, se vão partir para a área de desenvolvimento ou até para a área de banco de dados. Então, cada um desses profissionais precisa também, mesmo que ele não venha produzir diagramas, né, confeccionar os diagramas, ele precisa entender para ler. O desenvolvedor, ele vai receber a demanda, na maioria das vezes, através de diagramas. Então, ele vai precisar entender o que o analista fez, ler aquele diagrama para conseguir produzir o software. Até para questionar, de repente, o analista viu alguma coisa que não é da forma correta, não, acho que isso aqui está errado, e adequar para um entendimento aí unificado. Vamos então para um próximo diagrama. O diagrama de transição de estado, que é um diagrama de transição de estado, é uma representação do estado ou situação em que um objeto pode se encontrar no decorrer da execução do processo. Então, se eu tenho um objeto que tem várias situações, eu preciso montar essas situações. Exemplo prático: o início do pedido. Então, veja uma anotação com uma bolinha preenchida, determina o início. O meu pedido, ele pode seguir na situação aguardando pagamento, ele pode passar para a situação cancelado, ele pode passar para a situação pagamento confirmado, ele pode passar para a situação separado, enviado, recebido, para que ele chegue no fim. E a anotação do fim é um círculo maior com uma bolinha preenchida dentro. Então, esse diagrama de estado, ele também vai ser muito importante. Perdão. E aqui já vai ser muito importante para o DBA, né? Para o administrador de banco de dados, para o desenvolvedor de banco de dados. Porque com isso daqui ele consegue prever as situações e estruturar as entidades, né, do banco de dados dele, as tabelas do banco de dados dele. Na maioria das vezes ele vai ter uma tabela que contenha, né, uma única tabela que contenha todos os registros dessa situação. E dependendo de cada situação, por exemplo, a pagamento confirmado, ele tem que gerar um evento para que esse produto seja separado no estoque. Então ele já tem aí uma interação, eu posso evoluir esse diagrama. Enfim, isso daqui vai elucidar melhor a evolução dos dados, a evolução de cada objeto dentro do sistema. Próximo diagrama, diagrama de atividades. Diagrama de atividades representa o fluxo conduzido por processamentos. É essencialmente um gráfico de fluxo, mostrando o fluxo de controle de uma atividade. Comumente, isso envolve a modelagem das etapas sequenciais de um processo computacional. Vamos ver um exemplo aqui. Diagrama de atividade. Uma bolinha também, né, fechada para representar o início, onde eu seleciono o produto. Então vejam que aqui já seria uma atividade de carrinho, tá? Seleciono o produto, a aplicação vai verificar se tem estoque, e aqui eu tenho uma anotação condicional. Possui estoque? Se sim, permito que o cliente adicione o carrinho. Peço que ele informe a quantidade que ele deseja do produto e adiciono perdão, pessoal, essa quantidade no carrinho. Se não possui estoque, eu informo, né, eu peço para que ele informe aí um e-mail ou uma forma de contato para quando esse produto chegar em estoque eu informar ele e finalizo esse fluxo. Então isso daqui obviamente é um fluxo bem reduzido que eu coloquei como exemplo de um carrinho de compra para vocês entenderem a montagem. Eu acho até que vocês já conseguiram visualizar um fluxo melhor de um carrinho de compra. E tem várias situações aqui, tá? Eu coloquei poucas, mas tem várias situações. Esse diagrama de fluxo, ele é muito interessante porque ele consegue fazer o seu cliente se empolgar com o software, né? Ele consegue fazer o cliente visualizar bem e entender bem o que você está pensando do sistema que ele está pedindo. Próximo diagrama. Diagrama de iteração.
é um diagrama de sequência. E eu coloquei um asterisco porque esse diagrama é um dos diagramas mais importantes aí que se dividem no diagrama de interação. O diagrama de interatividade ou iteração, o diagrama de colaboração ou comunicação e o diagrama tempo ou temporal. Quais são estes? Primeiro, diagrama de sequência. O diagrama de sequência descreve a maneira como os grupos de objetos colaboram em algum comportamento ao longo do tempo dentro do ciclo de vida, né, do seu software. Ele registra o comportamento de um único caso de uso e exibe os objetos e as mensagens passadas entre esses objetos. Vamos aqui por exemplo. Então vejam só. O mesmo diagrama de fluxo que eu fiz, eu coloquei aqui numa sequência, onde eu tenho o cliente, e ele vai ter uma pequena interação de tempo aqui, que é a primeira interação, navega nos produtos. O meu website aqui tem uma segunda interação, onde aí novamente o cliente volta selecionando o produto, seria minha interação 2, novamente meu site responde para ele. A interação 3, que é ele retornar a opção de estoque. Lembra que eu coloquei no diagrama de fluxo que o site iria verificar se tem estoque ou não. A quarta seria ele informar a quantidade que ele quer em estoque. A quinta seria ele fechar o pedido. A sexta seria colocar o pedido aguardando o pagamento. A sétima, e aí já vem um agente externo, que é um banco ou operadora, confirmar o pagamento. E a oitava, separar o pedido para entrega. Então vejam, esse diagrama de sequência, ele consegue mostrar cada participação dos meus atores ou dos meus agentes externos dentro de um fluxo, dentro do meu sistema. E aí vem os três diagramas menos importantes dos diagramas comportamentais, que é o diagrama de interatividade. Ele pode ser visto como um diagrama de atividades, mas são substituídos por pequenos diagramas de sequência. O diagrama de colaboração, que mostra uma maneira semelhante ao diagrama de sequência, que é uma colaboração dinâmica entre os objetos, que vai depender do comportamento do objeto. Então aqui tem uma decisão. E o diagrama de tempo, que foi incluído a partir também da UML 2.0, que apresenta o comportamento dos objetos e suas interações. Então, esses três aí são como eu disse, são variações. E por aqui a gente fica, pessoal, para a gente entrar para o diagrama de atividades. Teve mais alguma participação, professor, no chat? Não teve mais nenhuma participação. Só quero dar os parabéns aí aos alunos que tiraram suas dúvidas e perguntas bem interessantes. É isso aí, pessoal. Então vamos fazer agora a nossa atividade de sala. São dois diagramas que vocês têm que fazer, que é um diagrama de caso de uso e um diagrama de atividades, para a gente fechar um pouco, consolidar melhor esse conhecimento. E mais tarde a gente volta aí fazendo alguns comentários sobre essa atividade. Bom, pessoal, voltamos então para a gente discutir um pouquinho sobre a atividade de sala. Como no chat não tem como vocês transferirem o desenho, né, o diagrama que foi feito por cada um de vocês, nós tivemos alguma interação aí, professor Rafael? Professor Ricardo, tivemos sim. Uma interação que teve foi passado pelo polo aqui de Porto Velho, do aluno Eduardo, falando do diagrama de caso de uso. Então ele falou assim, né, só lembrando que o diagrama de caso de uso, ele mostra como que é a interação dos usuários com o sistema e o que eles vão fazer nesse sistema. E o Eduardo, ele colocou da seguinte forma: primeiro caso de uso, autor acessa o sistema, acesso à área privada, entra com login e senha. O quarto, banco de dados verifica a autenticidade do usuário. 5, processa
processa os dados. 6, acesso permitido ou negado. E 7, saída de resposta. Professor Ricardo, eu encontrei uma coisa interessante aqui que eu gostaria que você falasse. Que ele coloca um passo a passo do diagrama de casos de uso, né? Então vejam só, pessoal, o nosso aluno aqui do Polo, ele respondeu um passo a passo para um diagrama de casos de uso. O diagrama de casos de uso, ele é mais focado em funcionalidades. Talvez esse diagrama se encaixaria melhor, como é passo a passo, no diagrama de atividades. Tá? Então, o que a gente tem que pensar no diagrama de casos de uso, eu fiz um exemplo pequeno, vamos aqui partir para o slide. Eu fiz um exemplo pequeno para a gente conseguir ver as funcionalidades e a interação, principalmente, dos nossos atores. Então, eu teria aqui, por exemplo, no nosso blog, o ator e escritor, onde ele vai adicionar um artigo, manter um artigo. Essa é uma palavra muito usada nos diagramas, manter, que aí se referencia no gerenciamento da informação, que pode ser alterar, pode ser deletar, pode ser desativar. E a interação de um outro autor, leitor, que seria o visitante do blog, onde ele vai ler, né, o artigo e escrever um comentário. Então, e uma última interação do escritor, que é responder os comentários. Então, vejam, com essas 4 funcionalidades, 1, 2, 3, 4, eu consigo visualizar melhor o que o meu blog precisa ter. Tá? Então, no diagrama de caso de uso, é a gente pensar mais o que ele pode fazer. Sempre quando você for pensar em diagrama de caso de uso, ator X, o que ele pode fazer ou o que ele deve fazer. Aí você descreve de forma mais simples. Não pense passo a passo, pense funcionalidades, certo? Teve mais alguma, professor? Então, aí temos aqui uma pergunta. Como podemos ter acesso e modificar atributos de tipo público, protegido e privado de uma classe sem deixar os dados inconstantes no banco de dados? É através de métodos específicos? Não. Isso é um conceito de acessibilidade, de orientação a objetos, e esse acesso ele é especificamente na codificação, certo? Então, dentro da codificação, você consegue definir essa acessibilidade para a sua classe e manter, né, e conseguir colocar o conceito de encapsulamento de forma mais forte. Então, dentro do diagrama de classes, você não precisa se preocupar, não precisa referenciar essa questão da acessibilidade. Temos uma outra pergunta aqui. Hoje tá bom. Na modelagem da UML, existe diferença entre chave primária e chave única na construção de objetos para serem armazenados no banco de dados? Na UML, não. Esse conceito é de banco de dados. É até um dos motivos que eu quis não evoluir tanto para o banco de dados, porque chave primária é conceito de banco. Para quem ainda está de forma confusa, eu vou comentar um pouco aqui. Quando você tem vários registros dentro do banco de dados, você precisa, através de uma consulta, buscar um único registro dentro daquele volume inteiro. Então, você precisa de uma informação que identifique aquele registro, que não se confunda com os demais. Na maioria das vezes, é uma codificação, um número, né, autoincremental, de 1 até o infinito, onde você consegue buscar de forma única aquela informação. Exemplo, cadastro de professores, código 1, Ricardo Machado. Quando eu buscar código 1, só vai ter o Ricardo Machado. Código 2, Rafael Pitwak. Quando buscar o código 2, só vai ter o professor Rafael. Aí você pode perguntar também, mas o CPF é único. O CPF pode vir a se tornar chave primária? Também pode vir a se tornar chave primária. Essa decisão vai para o desenvolvedor do banco de dados. Então, chave primária e também chave estrangeira é um conceito de banco de dados, tá? Não confundam com o UML. Mais alguma, professor? Então, aí agora nós temos aqui uma resposta também do aluno Eduardo, aqui do Polo de Porto Velho, que ele fala do diagrama de atividade. Então, primeiro passo, o usuário acessa o sistema. Segundo passo, o usuário entra com login e senha. Terceiro, acesso autenticado e validado no banco de dados.
4. Acessa a área de comentário. 5. O usuário insere texto no comentário. 6. Sistema de área de envio. 7. Envio ao banco de dados e resposta ao usuário, se permitido. 8. Comentário enviado com sucesso, também se permitido. Muito bem, então vejam só, esse comentário ele conseguiu visualizar bem passo a passo. Vamos para a lousa para ver um exemplo que eu coloquei, um exemplo também bem menor, que eu vejo aí o que seria mais importante. Início, logar no blog, né, onde ele vai justamente informar login e senha, certo? Escolher a categoria que ele vai escrever o artigo dele, digitar o artigo, né, enviando para o banco de dados. Na maioria dos blogs hoje a gente visualiza antes de confirmar, confirma, que aí ele vai estar disponível para o meu leitor. Então vejam, com 5 passos eu fiz um pequeno diagrama de atividades. Quem fez esses passos aqui de logar, enviar, escrever o artigo ou colocar um post, né, depende da palavra que você usou, confirmar o post, está correto. Então, pode ser que o seu diagrama de atividades tenha sido montado com apenas 3 passos, com apenas 3 processos para chegar ao resultado final, que seria publicar um artigo. Também está correto. Então, como eu falei, não existe o errado, né? Sempre que a gente vai definindo os diagramas, a gente vai conseguindo ter uma visão um pouco mais crítica, uma visão mais detalhada, sempre vai detalhando mais. E o detalhe é o que elimina a possibilidade de erro de comunicação, mas não existe o errado, sempre chegou no objetivo, está correto. Tem mais alguma interação, professor? Por enquanto não, mas eu só queria também complementar que é bem interessante que vocês procurem ser claros naquilo que vocês querem demonstrar dentro do diagrama, porque também não precisa falar com tanto detalhe, porque você vai ter outros diagramas que vão complementar aquele que você desenvolveu. Por exemplo, esse último exemplo que o Eduardo passou, essa atividade, ele explicou com bastante detalhe como que é o fluxo, né, da atividade do usuário. Talvez não precisaria ter entrado com tantos detalhes, porque mais para frente você poderia modelar o funcionamento desses detalhes usando um diagrama de fluxo de dados, um diagrama de atividade, ou um outro diagrama de comportamental, um outro diagrama que explique com mais detalhes a funcionalidade do seu sistema, né? E gostaria de dar os parabéns aí ao Eduardo, que interagiu aí conosco e fez algumas perguntas bem interessantes e que eu acredito que também colaborou e contribuiu para dúvidas de outros alunos dos demais polos. É isso aí. Uma dica muito importante. Toda vez que quando vocês já começarem a estar desenvolvendo os diagramas, é interessante que vocês primeiro tenham uma visualização macro, aquela visualização sem se preocupar com detalhes. Então, primeiro você faz um diagrama amplo. Depois, cada parte, né, cada processo desse diagrama amplo, você começa a detalhar. E se tiver detalhe do detalhe, você vai fazendo. Dessa forma, como eu falei, você consegue chegar no nível de detalhe que vai eliminar as possibilidades de falha de comunicação. Esse diagrama de atividades é um diagrama de fácil entendimento. É um diagrama que você apresentar para um cliente, ele vai conseguir seguir o raciocínio, porque ele tem uma visualização rápida, você consegue identificar fácil onde está o início e onde está o fim. E todo mundo consegue visualizar um processo passo a passo. Então, com esse diagrama, ele é muito importante durante a comunicação com o seu cliente. Então, faça primeiro um diagrama macro e aí você vai detalhando vários outros diagramas para chegar na funcionalidade específica que o seu cliente precisa. Bom, pessoal, eu vou encerrar por aqui, vou deixar para vocês aí mais uma atividade na semana, onde vocês terão que fazer mais 3 diagramas, e aí esses 3 diagramas são um pouco mais complexos. Tendo dificuldade, tendo um pouquinho aí de dúvida, pode postar no portal,
né? A gente está sempre acessando aí, eu e o professor Rafael estamos sempre acessando o portal para ver se tem algumas dúvidas, para ver se tem alguma atividade lá, para que a gente possa estar respondendo e interagindo melhor. Então é isso, fico por aqui. Alguma consideração por hoje, professor? Não, professor Ricardo, eu só também gostaria de agradecer a participação de todos, agradecer aí a atenção e desejo a todos aí uma boa semana de estudos e qualquer coisa, nós estamos à disposição aí para poder tirar as dúvidas de vocês pelo portal. Bom, é isso aí então, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.